A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graça e paz. Intercessor Wellington Lucena, mais uma vez trazendo um vídeo de edificação para o próprio canal do Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, como vocês estão? Eu estou na correria de sempre, graças a Deus, trabalhando muito, fazendo a obra do Senhor na maneira de intercessão. E hoje, meus irmãos, a palavra que o Espírito Santo tocou em meu coração para trazer para vocês, meus amados, que querem crescer espiritualmente, eu vou falar sobre a defesa do ministério. Então, o título da mensagem será Você defende o seu ministério? Mas quando eu falo ministério, não é placa de igreja. Não estou falando aqui placa de denominação, placa de igreja, não. Estou falando ministério, a chamada ministerial, aquela obra, aquele compromisso que o Senhor Jesus selou com você, para você fazer a obra para o Mestre, para o Senhor Jesus Cristo. Então, são os frutos que nós desenvolvemos e temos que apresentar ao Senhor. Um dia nós vamos apresentar a Deus os frutos do nosso ministério. Então, eu creio que todo crente tem chamada. Nenhum cristão, ele foi salvo para ficar infrutífero. Mas alguns obedecem à voz do Senhor e outros não. Alguns são filhos obedientes, outros não. Vamos então ler a palavra de Deus para que tenha o respaldo bíblico. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. O título fala assim, Paulo defende a sua autoridade apostólica. No capítulo 10, no versículo 3 e 4, nos diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Mais adiante, no mesmo capítulo, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 13, 14 e 15, nos diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amados irmãos, essa mensagem que eu venho trazer hoje aqui para vocês é para falar sobre a defesa do ministério. Então, todos nós que temos um ministério, que fomos chamados por Deus para fazer a obra do Senhor, independente de qual área que a pessoa foi chamada, se a pessoa ela foi chamada para exercer o ministério pastoral, missões, ministério de intercessão, a qual eu faço parte, o ministério de profecia, porque eu creio sim que existem profetas, o ministério de obra social, enfim, são muitos ministérios, vários ministérios que tem. Então não tem só o ministério de pastor e levita, tem muitos ministérios. Eu falei até alguns aqui. Então, meus amados, se uma pessoa chegar para mim e falar assim, um irmão em Cristo falar assim para mim, eu sou um profeta, eu falo, amém, varão. Eu não vou discordar porque é uma intimidade que a pessoa tem com Deus. Se uma pessoa falar assim, eu vou ser um pastor, amém, varão. Deus abençoe, que você prossiga. Gente, cada pessoa, cada um de nós tem uma chamada ministerial. Isso é algo muito particular. Eu sempre tenho falado em vários vídeos meus que Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo vai nos revelar qual é a nossa chamada. Então a pior coisa é você deixar o homem te guiar e falar, não, você vai ser profeta, não, você vai ser pastor, mas você não sente o desejo no coração. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo homem.
E enganoso é o coração do homem, como se diz lá em Jeremias. Então quem vai dizer para você qual é o seu ministério vai ser Deus, vai ser o Espírito Santo. Isto é, se verdadeiramente você foi salvo e foi tocado, se você está no Espírito e não na carne. Porque aqueles que estão na carne, eles são cegos. Nem eles sabem o que eles estão lá pertencendo ao ministério, mas eles estão perdidos, igual bala no tiroteio. Agora, quem é espiritual, o Espírito Santo vai falar qual é a chamada da pessoa. E muitas vezes a pessoa vai escutar a voz audiva, vai falar assim, ó, você foi chamado para exercer essa área, esse ministério, vou te usar nessa área. Igual eu. Eu fui chamado na área de intercessão. Eu honro o meu ministério, eu honro o meu ministério. Ou seja, inclusive eu vou até falar sobre isso aqui. Meus irmãos, como é que eu vou começar esse assunto? Todos nós, o que eu acabei de falar com vocês, tem uma chamada ministerial, correto? Porém, meus irmãos, algumas pessoas, elas não exercem com zelo aquela chamada. Vocês vão entender um exemplo aqui que eu vou falar. Eu vou voltar para o lado material, depois vou pegar para esse lado espiritual. Eu já falei aqui várias vezes que eu trabalhei nos Correios. Eu era concursado como atendente comercial, cheguei no posto de gerente. Aí, eu, por motivo de saúde, de afetação de saúde de minha mente, muito estresse, síndrome de Burnout, eu tive uma conversa com a diretoria na época e falei, eu e os coordenadores e gerentes acima de hierarquia minha, nós conversamos, tentamos conseguir uma alternativa, uma solução para que ninguém fosse prejudicado, nem eu, nem a empresa. Porém, né, essas empresas a gente sabe que elas são diabólicas. Eu na época eu estava desviado, eu não era crente, mas já era um trabalhar de Deus na minha vida. E eu vi que Satanás usou essas pessoas porque na minha cabeça eu até falei com eles. Eu falei assim, ó, gente, tem essa solução, vamos fazer assim? Eles, não vamos fazer assim não, vai ser do nosso jeito. E eu vi que o que eles queriam era me prejudicar. Ou seja, as alternativas que eles me ofereciam eram de me prejudicar. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei, ó, se for dessa forma, eu prefiro então sair da empresa porque eu sei que vocês não vão me mandar embora, que graças a Deus eu não dei brecha, eu não fiz nada errado para sair. Entendeu? E assim eu fiz, eu já estava com plano, o Senhor Jesus já tinha colocado na minha cabeça para eu sair de lá, porque eu estava adoecendo e o diabo estava armando um laço para me jogar no espírito de loucura. Então, meus irmãos, o que acontece? Eu saí dos Correios, montei minha lavanderia, graças a Deus. E uma coisa que muito me alegra é quando eu vejo pessoas na rua, antigos clientes, que falam assim, nossa, você faz tanta falta lá na agência, eu gostava como você atendia, a agência era outro clima, era outra forma, você já sabia. Então o que eu quero dizer? Que eu saí dos Correios, eu exercio a minha função, meu cargo de gerente, de funcionário público, gerente, mas eu saí com uma boa reputação. Eu saí com a minha carreira honrada. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Por quê? Agora voltando para o lado espiritual. O irmão, a irmã fala que é profeta. Ou então tem um varão que fala que ele é pastor. Mas às vezes as ações não correspondem e envergonham o evangelho de Cristo. Então, igual eu falei, se uma pessoa chegar para mim e falar, eu sou profeta, amém, eu creio. Mas será que as suas ações são condizentes em relação àquilo que o Senhor Jesus Cristo, que é a máxima imperfeição, Filho de Deus, te outorgou, que Ele é santo, perfeito, fiel, justo, Ele é a justiça perfeita. Será que você está honrando o nome de Jesus através do seu ministério? Será, meu irmão? Será, minha irmã? Então nós como cristãos, nós devemos ter essa preocupação, gente. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Um exemplo aqui para vocês. A pessoa, ela tem um ministério pastoral, foi chamada para ser pastor, mas ela mata as ovelhas, igual está lá no livro de Jeremias e Isaías, as exortações, né? Ai dos pastores,
Ai dos pastores lobos, né? Que degolam minhas ovelhas, matam algumas. Quando tem uma ferida, não vai atrás. Quando tem aquela lá que está quase morrendo espiritual, acaba de jogar para Satanás comer. Porque existe, gente. Não vamos ser hipócritas aqui, não. Tem pastores bons? Tem. E são mínimos. Mas tem uma esmagadora de pastores que são pastores lobos, pastores falsos. Pastores que são lobos em pele de ovelhas, que não está preocupando com a ovelha, não está preocupando com o cristão, está preocupado com dízimo, está preocupado com oferta, está preocupado com status. Entendeu, meus irmãos? Assim como também existem falsos profetas. Tem muito falso profeta. Gente, é tanta coisa que a gente vê, tanta aberração. É o que eu falo aqui, meus irmãos. Quem é espiritual consegue discernir um falso pastor, um falso profeta que muitas vezes traz profecia da carne, profecia de confusão. Então, às vezes, a profecia que um falso profeta traz, primeiro que não vai se cumprir. O falso profeta ele não fala da parte de Deus, porque Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está lá no livro de Números. Então, o falso profeta, ele vai revelar profecia, profetada da carne, e segundo, que não vai se cumprir. Pode ser que ele está revelando um espírito de engano aí, que pode até cumprir, porque espírito de engano é espírito diabólico. Então, para fazer o mal, às vezes vai lá e faz. E assim, meus irmãos, é igual intercessor, tem falso intercessor que às vezes não ora. Tem gente que fala que é intercessor, mas às vezes a pessoa não ora, fala assim, amém, irmão, eu vou interceder, mas será que está orando mesmo? Ou então, se estiver orando, será que não está fazendo oração contrária, que é bruxaria? Porque isso é perigoso, meus irmãos. Vocês estão vendo que todo ministério tem a falha, tem o defeito, mas pode ter a falha também. Então a falha, ela pode vir pelo espírito de engano, por Satanás, e pode vir a falha humana, porque o coração do homem é corrompido. Se a pessoa não estiver ligada no Espírito Santo, ela faz burrice, ela faz coisa errada. Ela já está metendo as mãos pelos pés. Então não é só pastor, não é só pastor, não é só profeta, não. Tem falso pastor, tem falso profeta, tem falso intercessor, tem falso obreiro, missionário na área de assistência social, que às vezes às vezes a pessoa até está desenvolvendo um trabalho um trabalho de cunho social, de obra social, que abrange essa parte de doação de alimentos, porque isso é uma chamada, gente. Eu conheço um varão muito usado por Deus, que Deus usa ele tremendamente nessa área, na área social. Ele é um missionário na área social, e ele é muito honrado, porque ele faz de forma verdadeira e a gente vê. Mas um falso missionário nessa área de ação social, ele vai roubar dinheiro, não vai prestar conta corretamente, assim como um falso intercessor que não vai interceder ou vai fazer oração contrária, porque oração contrária é bruxaria. Oração contrária é bruxaria, é feitiçaria. A palavra de Deus, ela fala que a nossa boca dela procede a bênção e a maldição. Então, quando você vê um crente aí, fazendo oração, jogando praga na pessoa, só jogando praga, tá orando e tá falando, eu quero que fulano morra, quero que fulano... Gente, isso é oração contrária. Isso é bruxaria, satanismo, isso aí, E a palavra no mundo espiritual, ela tem poder. Então, existem sim pessoas que exercem o seu ministério, mas não no espírito, mas na carne. Ou até mesmo por influência de Satanás, do diabo. Infelizmente tem muitos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, vocês querem ver um ministério de excelência, que esse profeta ele deixou legado? Vou falar para vocês aqui agora. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 20, quando fala sobre a morte de Eliseu. Elias e Eliseu foram dois grandes profetas do Antigo Testamento. Olha o que fala lá, no segundo livro de Reis, no capítulo 13, versículo 20 e 21.
Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém, irmãos? Para vocês verem como é que o profeta Eliseu, o ministério dele foi com tanta excelência que mesmo após a morte, um homem morto, um cadáver, tocou nos ossos do profeta Eliseu que estava lá na sepultura, que reviveu. Então a gente tem que apresentar para Cristo bons frutos, boa obra. Se você é um intercessor, interceda com qualidade. Se você é um profeta, traga a profecia da palavra de Deus. Aprenda a ter discernimento. Se você é profeta, aprenda a ter discernimento de espírito. Peça confirmação a Deus. Deus me usa em profecia, já me usou aqui até mesmo em alguns vídeos. Mas eu peço confirmação a Deus para não achar que é obra da carne, que é coisa de minha cabeça. Vocês estão entendendo? Os dons são essenciais, mas a palavra, ela é a primazia. A palavra, ela é o norteador. É o norteador, é a palavra de Deus. E Deus, gente, Deus não é Deus de confusão, não. Se Deus trouxe a profecia para o profeta, para ele não se confundir, para haver confirmação, pede confirmação a Deus. Vai orar e pede confirmação a Deus na palavra. Porque assim como Deus te falou a profecia, assim como o Espírito Santo, o Senhor Jesus ou Deus te falou na cabeça para você trazer, ele vai te falar. Não, aí você fala assim, em espírito, viu? Em espírito, porque Satanás pode agir também, não fala em voz alta não. Se Deus trouxe a revelação, a profecia, e você está com dúvida, aí você em espírito você fala, Senhor, traga uma confirmação para mim, para saber que essa profecia vem de sua parte. Aí Deus vai falar com você, porque Deus já falou comigo. Amém, irmãos? Tem profecia que eu já trouxe aqui nesse canal, que eu pedi confirmação e Deus falou comigo. Vai lá no livro tal, no capítulo tal, versículo tal. E ainda trouxe a palavra na minha cabeça. Porque o que eu falei, Deus não deixa o seu servo se enganar. Aleluias. Irmãos, outra coisa que eu vou falar para vocês. A palavra de Deus fala que aquele que está de pé, olhe que não caia, porque o diabo ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque o diabo ele tem fúria daqueles que são sinceros diante de Deus. O que a palavra fala também? Que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, Satanás não está preocupado com quem está exercendo o ministério na carne, não, porque no mundo espiritual o diabo sabe que aquela pessoa está de engano. O diabo sabe quando o profeta está entregando revelação da carne, profetada. O diabo sabe quando o pastor ele é infiel a Jesus e está explorando as ovelhas, está massacrando as ovelhas. O diabo sabe quando o intercessor não está orando, que ele só tem o título de intercessor e não está orando, ou está fazendo oração contrária. Então o diabo ele sabe disso tudo. É igual a palavra fala lá em Hebreus, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E dentre dessas testemunhas há os anjos e há também os demônios. Ah, meus irmãos, isso é forte. Então essas nuvens de testemunhas não é só o âmbito terreno, as pessoas, os ímpios ou os crentes, não. Quando fala a nuvem de testemunhas envolve também o lado espiritual, os anjos de Deus e os demônios que estão do lado das trevas. Aleluia, meus irmãos. Então eles sabem se você está exercendo seu ministério fiel a Senhor, com qualidade, com zelo, com amor, com verdade, ou se você está sendo mais um falso, mais um incauto, mais uma pessoa que está aí querendo aparecer e buscando aplauso do mundo. Aleluia, meus irmãos. É forte a palavra aqui. Meus irmãos, igual eu já falei para vocês aqui, eu já fui desviado. E na primeira vez, mesmo que eu não estava na posição, porque igual eu falei, eu não me santificava completamente não. Mas depois que eu aceitei Jesus, que eu comecei a me santificar, a praticar a sã doutrina, a ação do Espírito Santo é mais forte em mim. Então, mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, eu fazia as coisas para Deus com ordem, decência, qualidade e verdade.
Eu fui um excelente professor de escola dominical. E quando eu estava desviado, tinha gente que entrava em contato comigo, ou então quando eu ia lá na minha cidade, lá em Pedra Azul, muita gente falava assim: ei, irmão, eu sei que o senhor hoje está fraco, está no mundo, mas eu sinto tanta saudade de quando o senhor dava aula, lecionava pra gente na igreja lá, a escola bíblica dominical. Eu via como é que Deus usava o irmão. Eles falavam comigo, muitos jovens. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, olha para você ver, a pessoa estava no mundo, eu estava no mundo, assim como eu conheço também pessoas que estão no mundo, mas a gente vê que Deus usava a pessoa. Ô gente, eu sou mais uma pessoa dessa, igual eu expliquei a situação dessa agora. A pessoa que ela estava na presença de Deus, por algum motivo, fúria de Satanás, ou a pessoa não vigiou, foi na bandeja, ou então maldade do coração. Porque tem gente que se corrompe, não é só Satanás não. Satanás tem culpa também em algumas coisas. Mas tem gente que se desvia, que está com o coração corrompido. Aí volta para o mundo. Mas a pessoa quando estava na presença de Deus, ela era sincera e fazia a obra de forma sincera. Entendeu? Então às vezes eu dou mais valor a uma pessoa dessa do que aquelas pessoas que, segundo elas, está na presença de Deus, que muitas vezes está desviada ou cega, e acha que está fazendo a obra de Deus e está aí, ó, envergonhando o nome de Jesus, entregando falsa profecia, massacrando as ovelhas sendo um falso pastor, executando uma falsa obra social. Ah, meus amados, isso aqui é forte. Então, meus queridos, para mim, e eu acredito que até para Deus, ele se compadece mais de uma pessoa que, quando estava na presença dele, estava fazendo a obra de maneira verdadeira, exercendo o seu ministério com verdade. Aí a pessoa caiu, desviou e ainda se reconhece quando estava caído. Eu creio que para Deus, uma pessoa dessa tem mais valor do que uma pessoa que está na igreja, está todo dia indo lá, mas está o quê? Com a vida desconcertada? Ou seja, ela não quer perder, ela não tem aquela humildade de falar que ela é fraca, que ela está desviada, que ela está cega, que ela está errada. Mas segundo ela é crente. Mas está envergonhando o nome de Jesus, de falsa revelação, de falsa profecia, sendo um falso pastor. Entendeu? Isso que é o perigoso, meus irmãos. O perigo está aí. Aleluia. E para finalizar essa mensagem aqui, porque tudo que eu estou falando aqui, gente, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não venho trazer nada aqui de mim, não. É Deus na minha vida, eu peço confirmação. Tudo que eu estou falando com vocês aqui, ó, é o Espírito Santo de Deus que vai falando na minha mente, vai falando. Ele que me dá os versículos, eu venho trazer. Vocês estão vendo que eu não estou fugindo aqui da palavra. É mensagem espiritual. Então, meus irmãos, o que eu tenho para falar aqui também para concluir, eu sou seguidor da sã doutrina, não me envergonhe disso não. Não me envergonhe, por mais que venha ataque, por mais que venha injúria, zombaria, eu não importo. O importante é eu com Deus. Porque a salvação é individual. O que eu venho falar aqui é o seguinte. Tem muita gente que acha, que pensa assim: o intercessor, o Wellington Lucena, ele é da sã doutrina, ele vai defender aquele profeta que é da sã doutrina, mas está sendo usado na carne. Eu não defendo não, gente. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém não. Estou falando de mim. Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu estaria sendo conivente. Então tem muita gente que às vezes acompanha o nosso canal, acompanha essa mensagem e pensa assim: mas essa mensagem ele vai defender profeta não sei quem, ou pastor não sei quem, porque a pessoa é da sã doutrina igual ele. Gente, é da sã doutrina, mas se não tiver no erro, é que eu estou falando com vocês, eu não vou apoiar. Eu tenho compromisso com Jesus que me salvou, ou é com pastor não sei quem, com profeta não sei quem, com fulano não sei quem. Gente, eu estou conhecendo, é o que uma pessoa falou comigo uma vez, nesse YouTube aqui. Isso é um perigo, porque assim como eu vejo pessoas e vocês me veem, vocês estão me vendo, o que eu estou aparecendo aqui na imagem, mas vocês não sabem o que eu estou fazendo por fora da tela aqui não, depois desse vídeo aqui não. Quem sabe é Deus. Deus sabe de minhas ações. Deus sabe do que pastor não sei quem, pastora não sei quem, profeta não sei quem está fazendo fora dos vídeos.
Por isso que é perigoso aqui na plataforma, às vezes a gente defender com unhas e dentes uma pessoa achando que a pessoa é santa, que já ganhou o céu, que não é assim não, gente. Ganhar o céu não é fácil não. Eu tive uma visão uns tempos atrás, eu falei, eu vi uma parte das minhas vestes estava manchada. Ou seja, tem coisa que eu tenho que consertar com Deus. E eu sempre oro nesse propósito. Assim como eu estou intercedendo, ali eu já aproveito e oro por mim também. Falo, Deus, limpa minha veste, Senhor Jesus, me mostra o que eu estou errado. Amém? Então é o que eu estou falando para vocês. Eu estou falando de mim. Eu não sei dos outros, estou falando de mim. Não é porque eu sigo a sã doutrina que eu vou apoiar irmão que está na sã doutrina no erro. Entendeu? A gente tem a mesma visão de compartilhar essa questão. Se a pessoa está defendendo a sã doutrina, amém, porque eu também defendo. A pessoa ganha um ponto comigo. Mas se ela estiver no erro, eu não vou passar a mão na cabeça. Se eu tiver oportunidade se Deus me mostrar e eu tiver oportunidade de entrar em contato com o irmão ou com a irmã, eu entro e falo, irmão, melhora nisso porque Deus me mostrou. Que eu não vou também envergonhar a pessoa aqui no vídeo, não. Dependendo. Porque tem uns que tá na carne mesmo, a gente fala. Agora tem uns que tá andando. A gente vê que a pessoa tá querendo compromisso com Deus, tá querendo fazer a obra, mas tá no espírito de engano. Tá até brincando com Deus. E cuidado com isso, o mundo espiritual é sério. Então, meus amados, a mensagem para não ficar longa, o que Deus colocou no meu coração, eu trouxe aqui para vocês. Cada um de nós vai se responsabilizar com Deus, a salvação é individual, cada um de nós vai dar conta para Deus, então cuidado com isso aí. Tem gente na plataforma que a gente se identifica? Tem. Eu tenho pessoas aqui que eu gosto, eu olho para a pessoa, eu gosto de ver um vídeo da pessoa, eu comento no canal da pessoa, vocês estão me entendendo? Mas se eu ver também que a pessoa está comentando uma coisa ali postou um vídeo, eu vejo que não é de Deus, eu nem comento. Eu não vou criticar, mas eu também não comento. E se Deus me tocar para eu entrar em contato, eu vou lá e entro em contato e falo, ô varão, ô varoa, evita isso, vamos fazer isso, porque isso não é de Deus não. Isso já está escandalizando o evangelho até seu ministério. Então, meus amados, vamos defender o nosso ministério, mas defender como? Não é bater boca com baixaria, discussão não. É defender, é fazer as coisas corretas, fazer na direção de Deus, fazer na ótica do Espírito Santo. É isso. Automaticamente, quando você faz as coisas de Deus com seriedade, com verdade, não precisa nem você defender seu ministério, porque as suas ações, os frutos do seu ministério vai condizer. Vocês viram aí que, graças a Deus, só a pessoa que é carnal que não viu como é que Deus é tão na minha vida para a honra e glória de Senhor Jesus, não para a minha. Mas eu me sinto satisfeito porque isso mostra que eu estou agradando o Senhor. Mesmo que tem coisa que eu tenho que consertar, igual eu falei. No último vídeo que eu gravei, que eu estava lá falando e tal, aí teve que eu falei sobre sensibilidade espiritual, teve uma parte lá que eu falei, né, das armas, a armadura de Deus, que eu falei que a espada do Espírito é a arma de ataque. Eu não sei se vocês perceberam que apareceu um clarão no vídeo e fez um barulho, tipo um barulho de trovão. Na hora que eu falei a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, apareceu aquele barulho. Isso é o quê? Deus me... Gente, eu arrepiei na hora. Quando eu vi o vídeo que eu estava redigindo, arrepiei assim, bom, que eu senti a presença do Espírito Santo, porque isso confirma que Deus está se agradando do meu ministério. Amém, meus irmãos? Então essa mensagem abençoada que eu venho deixar para vocês aqui. Então, defendam seus ministérios, honrem seus ministérios, aquilo que o Senhor Jesus colocou em suas mãos, mas façam com a verdade. Façam com a verdade, façam com amor, façam com comprometimento, como se vocês estivessem perante ao Senhor Jesus e falando ao Senhor Jesus, eu estou fazendo o melhor para o Senhor. Eu estou fazendo isso aqui para que venha crescer o teu reino, para que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Então, meus irmãos, esta mensagem abençoada que eu venho trazer para vocês. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E todos vocês que estão na direção, seguindo na direção do Espírito Santo, que vocês venham crescer cada vez mais, porque próximo às portas está o nosso Mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, que todos tenham uma boa noite. Amém.